Olá pessoal, tudo bem? Vamos então encerrar a análise dos dispositivos que tratam do julgamento conforme o estado do processo, né? Vínhamos falando desta possibilidade quando acabamos de tratar das providências preliminares constantes do CPC, né? As providências preliminares a gente encontra do 347 até o 353 do Código, né? E o julgamento conforme o estado do processo, ele vem retratado, ele vem disposto nos artigos 354 ao 357 do CPC. Falamos então da possibilidade de extinção, né, sem análise do mérito, nos termos do 485, bem como extinção com análise do mérito, nos termos do 487, 2 e 3, de acordo com o que vem previsto no artigo 354 do CPC, que vimos, né, nos vídeos anteriores. Depois comentamos do 355, que trata do julgamento antecipado de mérito, né? As hipóteses como causa madura, outra hipótese como revelia com os efeitos da revelia, né? Com aplicação do efeito do 344, o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. E paramos então quando íamos falar da possibilidade encartada no 356 do Código, que é um julgamento antecipado parcial de mérito, tá? Então, diz assim, né, dispõe o 356 do Código. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, inciso 1, mostrar-se incontroverso, inciso 2, estiver em condições de julgamento imediato nos termos do artigo 355. O que prevê esse 356 é a possibilidade de que, havendo pedidos cumulados, um deles podendo ser julgado de imediato, né, seja na forma do inciso 1, porque um desses pedidos, ou parte dos pedidos formulados na inicial, cumulados na inicial pelo autor, né, se mostra incontroverso, tá? Então já poderia admitir aí um julgamento antecipado, né, na forma do 356, inciso 1, um julgamento parcial de mérito, porque diz respeito apenas a uma parcela dos pedidos cumulados. A outra parcela dependerá de produção de provas, tá? Então é uma parte dos pedidos cumulados que comporta um julgamento antecipado de mérito, né? Outra parcela, outra parte dos pedidos não comporta. Nesse sentido, o juiz avança para a fase seguinte, para fazer a instrução dos fatos relacionados a este pedido ou a esta parcela de pedidos que não pôde ser julgada imediatamente, ok? O inciso 2 também menciona, né, que poderia haver um julgamento antecipado, parcial de mérito, quando um dos pedidos comportar um julgamento imediato na forma do 355, tá? Então, o inciso 1 do 356 fala dos pedidos, né, cujos fatos se mostrariam incontroversos, tá? Então, não havendo controvérsia, não haverá necessidade de provas, de produção de outras provas, né? Como prevê o 374, inciso 3 do CPC, fatos incontroversos não dependem de provas, né? Então, nesse sentido, nessa parcela dos pedidos, o juiz já poderia promover um julgamento antecipado, tá? E o inciso 2 diz daquela parcela dos pedidos, aquela parte do pedido que comportaria um julgamento imediato na forma do 355. O 355 ele fala da causa madura, né, quando parte então dos pedidos cumulados não vai depender de mais provas, a não ser aquelas que já se encontram acostadas aos autos, tá? Então aquela parcela dos pedidos cumulados já estaria madura, já estaria devidamente provada, né, por meio de provas documentais, e nesse sentido não haveria necessidade de abrir a fase de instrução. O juiz poderia julgar, então, com relação a esta parcela dos pedidos, né, que não depende de mais provas, que já se encontra devidamente provado nos autos, o juiz já poderia promover um julgamento imediato.
E a outra hipótese do 355 é a hipótese de revelia, né, pessoal? Revelia com aplicação dos efeitos da revelia, no que diz respeito a uma parte, então, dos pedidos cumulados, tá? Então, essa parte do pedido cumulado, aquela parcela dos pedidos cumulados na inicial, que não for contestada, não vai depender de outras provas, uma vez que o juiz vai aplicar o efeito da presunção da veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O que diz o 255 é que não pode haver aquele requerimento de provas do réu revel, tá? Então é a hipótese do inciso 2 do 355 que teria aplicação com uma parte dos pedidos, né, em que o réu for revel, ocorrer o efeito do 344, ou seja, o efeito da presunção da revelia, uma vez que ele tinha que ter contestado e não fez, a presunção da veracidade em razão da revelia, né? Ele tinha que ter contestado e não fez, e não havendo um requerimento de produção de provas pelo réu revel, né, na forma do 349. Então, também com relação a esta hipótese, né, o inciso 2 do 356 diz que o juiz poderia, desde logo, julgar aquela parcela, então, do processo aonde houvesse revelia parcial, né, revelia com efeito da revelia, podendo aí, desde logo, prolatar, então, uma sentença parcial de mérito, né, uma decisão de mérito parcial. Não é sentença, é decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo em primeira instância, né? O que seria a hipótese de sentença. Sentença põe fim à fase cognitiva do processo de conhecimento em primeiro grau de jurisdição, né? Ele pode continuar em outros graus, né, em sede recursal, mas põe fim à participação do juiz em primeira instância. Como é uma decisão de mérito, mas o juiz ainda continuará atuando naquela parcela do pedido cumulado que não pôde ser julgado imediatamente, dependeu da produção de provas, nesse caso não é sentença, é decisão interlocutória de mérito, tá? E aí a gente vai falar a respeito do recurso cabível, como diz aqui o próprio 356 nos seus parágrafos, né? Vamos analisar o que diz os parágrafos. Cumpre então só mencionar que a justificativa para essa criação do legislador quanto a um julgamento antecipado parcial de mérito, né? Porque isso é inovação do CPC de 2015, isso não existia no nosso código anterior, tá? E a justificativa se dá em razão da celeridade na prestação jurisdicional, né? O princípio da duração razoável do processo, né? Que é na verdade um direito fundamental de todos nós cidadãos, de todos os membros do povo brasileiro, tá? Então, entende-se que seria injusto obrigar a parte, esperar para ter uma resolução daquela parcela do litígio que não depende de produção de provas, não depende de qualquer ato processual posterior para ser elucidado. Seria injusto fazer a parte aguardar até o término do processo, né, para ter esta parcela que já poderia ser julgada de imediato, julgada de pronto, tá? Então, não seria justo aguardar até o término do processo para ter um pedido que poderia ser julgado de pronto, né? Poderia ser julgado de maneira imediata, tá? Para que esse pedido então pudesse ser desde logo analisado e decidido, sem que uma parcela já apta a um julgamento, né, seja atrapalhada, demore mais tempo para ter uma solução, uma vez que a outra parcela depende de instrução probatória, né? Então o legislador criou esse instituto para que apenas a parcela que depende de provas é que vai passar para as fases seguintes. Aquela parcela que não depende, seja porque o fato é incontroverso, seja porque a causa já é madura, né? Ela já vai poder ser julgada imediatamente através desse instituto do julgamento antecipado, mas é um julgamento parcial de mérito, ok? Temos ainda que mencionar o disposto no parágrafo 5º, no que diz respeito ao recurso cabível para atacar essa decisão interlocutória, né? A gente encontra no próprio 356 a menção de que decisão interlocutória de mérito é atacável por agravo, né? Diz aqui o parágrafo 5º: a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento, tá?
Isso vem também lá no 1015 do Código, quando trata do recurso de agravo de instrumento de maneira específica, né? Dizendo que cabe então recurso de agravo para atacar decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo, que é esse caso, né? Trata-se de uma decisão de mérito, porém é uma decisão interlocutória, não é sentença, porque não põe fim à fase cognitiva do meu processo, do meu procedimento comum, ok? Então, se a decisão interlocutória de mérito é atacável por recurso de agravo, ok? Volto no próximo vídeo para falar ainda de outros, que menciona outros parágrafos do 356.